Bem-vindo, tudo bem? Opa! Oi, Dri, ô Renato, tudo bem, tranquilo, tudo bem. E aí, Lênio? Estava aqui conversando com os amigos sobre o, os desafios que a seleção nos coloca, né, Lênio? Porque as pessoas estão entre a grande empolgação e o desespero total. É como se a cada dia as coisas se movessem de um jeito que levassem a análises muito absurdas, tanto vamos ganhar já, vamos acabar, não vai ter eleição, ou perdemos tudo. Como você tem visto esses últimos movimentos do Bolsonaro, Lênin? Você viu o meu artigo da Folha hoje? Vi. Essa é a minha tese, é o pânico institucional, porque porque se a coisa funcionasse mesmo, os filhos estariam caçados, o Bolsonaro não estaria mais, evidentemente, e nem Dallagnol seria candidato. Quer dizer, essa gente mostra exatamente que alguma coisa deu errado. Então, esse é o meu pânico institucional, quer dizer, o quarto do pânico da democracia, que são as instituições, elas têm que saber se elas funcionam. Isso é que nem limpador de para-brisa, quer dizer, não adianta ter do lado dentro do carro. É uma platitude isso, uma obviedade, mas a chave não pode estar com um invasor. Você tem um quarto do pânico, é só lembrar um filme, o cara se esconde no quarto. Se a chave está com um invasor, não adianta. Então, esse é o ponto. Então, por exemplo, eu pego pelo simbólico, Renato, Dri. Quando um deputado do establishment, filho do presidente, fala isso da jornalista, quando o próprio presidente fala do povo armado, quando o presidente diz que tem nojo ou fica enjoado porque tem que cumprir a Constituição e nada acontece, é porque, de fato, eu fico em pânico. Não? E ali eu vejo também, por outro lado, um pouco ou muito, um certo... assim, os adversários usam armas químicas hoje. Eles são os mesmos de antes, mas usam armas químicas. E as defesas do nosso lado não estão preparadas para esse enfrentamento. O Bolsonaro está subindo nas pesquisas, o Bolsa Família, esse negócio aí, está fazendo o seu trabalho. As pessoas já, segundo pesquisas, e eu acho que verdadeiras, mostram que que já a pandemia, e que nós mesmos esquecemos, a gente não abre mais os programas e não falamos mais, olha, são 680 e tantas mil mortes, a gente esqueceu isso. Então, essas coisas vão passando, vão banalizando, e a culpa da crise é da guerra, a culpa da pandemia não é do Bolsonaro, a crise econômica se deu porque a esquerda e o STF queriam fechar os negócios, o petróleo está caro por causa da guerra, falta adubo por causa da Rússia e tal, acabou. Não tem... Agora, se você não tem um discurso para enfrentamento disso, por exemplo, o que a candidatura do Lula fez até agora para o enfrentamento cotidiano, vou ser repetitivo aqui, chato, as pessoas no interior, o grande voto, o Brasil profundo, escuta rádio. Rádio. Trabalhando em tudo que é lugar, escuta rádio. E à noite usa o grupo de WhatsApp. O que nós estamos fazendo para o enfrentamento todos os dias do locutor que diz: os ladrões querem voltar. O maior roubo da história. Quando me contarem o que está sendo feito com relação a esse enfrentamento, a gente vai para a etapa 2. Mas, por enquanto, isso está se repetindo todos os dias e eu não vi um movimento que se faça com relação a isso. Faz opinião pública. Isto é o voto. Isto é o imaginário social. Essa é a questão.
Agora, as rádios, as TVs, elas são concessões públicas. Pois é. E isso é uma coisa que há anos, né? Vem desde a gente viu a Lava Jato, o maior exemplo disso, a mídia aplaudindo, a mídia, a Rede Globo convocando para as manifestações em 2015. Como que a gente vai combater essa estrutura sem fazer alguma mudança estrutural em relação às concessões públicas de mídia? Bom, a grande questão é como conter o gozo da sociedade sem ser tirânico, né? Essa é a chave da democracia. Se alguém conseguir resolver como conter o gozo, os desejos, o vandalismo, etc., da sociedade, que é sempre uma guerra de todos contra todos, sem ser tirânico, aí talvez, né, a gente consiga resolver. O governo petista não mexeu nisso, não mexeu no ensino jurídico, não mexeu nas universidades como devia, em uma série de coisas. O resultado disso está aí. Né? Na verdade, os governos petistas acreditaram que alimentando o crocodilo poderiam ser comidos por último ou poderiam ser amigos do crocodilo. Se viu que crocodilos são crocodilos. Não adianta. Então, as igrejas, a liberdade religiosa é fazer campanha política todos os dias com isenção de imposto de renda, com isenção de impostos para comprar até o celular do pastor. Mas isenção de impostos é para isso? Alguém pensou nisso alguma vez? Não, nunca se pensou, porque não dá para mexer com o Edir Macedo. Porque o Edir Macedo é do PL, que por acaso era da coligação. Bom, hoje o Edir Macedo tem um jornal que distribui 1 milhão e tanto por dia e todos os dias diz Lula ladrão, e que é o demônio e etc. Aqui no Rio Grande do Sul, os veículos de comunicação da Record são especialistas em atacar todos os dias o PT. Bom, com boa isenção de imposto que vem da igreja. Então, essas coisas todas eu sei, isso passou. A questão é saber se uma vez, se for possível mudar, se desta vez não vai se cometer os mesmos erros. Agora, o que passou não dá para fazer nada. Ao contrário, o que passou é o que está nos amassando hoje. O Brasil tem pela frente um imenso passado. O imenso passado oprime o presente e quase inviabiliza o futuro. Essa é a questão grave, sabe? Essa é a questão grave. O Lênin, só mudando um pouquinho de assunto, mas estando na mesma seara aí, o que você acha? O Padilha está entrando, parece que com um pedido de cassação da mudança do título eleitoral do Moro e da Rosângela. Da Conge. Tem vários que estão fazendo isso, lá o Cabo da Ciolo, não sei quem. Os caras estão mudando de título. O próprio Eduardo Cunha, né? Para sair candidato a deputado federal em São Paulo, porque acho que eles acham que aqui talvez com alguma razão, eleitoral, talvez né? Com alguma razão que aqui vale tudo e todo mundo tem o maior número de faz o maior número de deputados, é um estado muito conservador. Acha que dá para mudar isso? Dá para derrotar esses caras na justiça? Parece que tem jurisprudência, né, Lênin? Olha, a interpretação da lei, né? Esse é o grande problema. Os 3 rabinos estavam reunidos discutindo o Talmud junto com o Elisier, que era o mais velho, então eram 4. E o Elisier dizia: a minha interpretação é essa. E os 3 diziam: não, a nossa é essa. E eles ficaram, e aí o velho Elisier disse assim: se a minha interpretação estiver correta, porque eu sou o mais velho e sei da palavra de Deus, aquela árvore vai se mexer. Todos olharam, a árvore se mexeu. E ele olhou para os 3 rabinos pequenos, e os rabinos disseram: e daí? Nós somos 3, você é 1.
Aí ele disse, tá bem, então, se a minha interpretação estiver correta, aquele rio vai mudar de curso. Bumba! Mudou de curso. E ele olhou com um olhar vencedor, o velho, e disse, aham! E eles disseram, grande coisa, nós somos 3, você é 1. Aí, finalmente, o rabino disse, se a minha interpretação estiver correta, sob a palavra de Deus, Deus, que tudo sabe, tudo ouve, vai me dar razão. E ouve-se a voz tonitruante de Deus, que rompe no recinto e diz, porra, o rabino Elisié está certo. Ele olhou para os 3 rabinos e eles disseram, grande coisa, estava 3-1, agora está 3-2. Aí Deus deu uma grande gargalhada e disse, os meus filhos me venceram, os meus filhos me venceram. Essa é a grande questão. A interpretação da lei no Brasil é muito simples, essa questão que não pode trocar de domicílio para ser candidato, porque isso envolve uma questão material, não é uma questão formal. Agora, você vai... qual é o lado aí? É provável que os 3 rabininhos vão vencer essa batalha, porque vai se dizer que é muito mais elástico essa questão, porque, afinal de contas, basta querer mudar de domicílio e etc., e o eleitor é que decide. Eu já conheço essa... Eu acho que tem que fazer. Eu tenho ótimos argumentos a favor da anulação do domicílio deles. Agora, eu sou um cético porque acho que o jogo, assim como não dá para derrotar, nem Deus conseguiu derrotar os 3 rabinos. Muito bem. Drida Lorenzo. E eu queria perguntar o que você achou dessa desistência do Sérgio Moro, né, que era o candidato a presidente, agora mudou de partido, acusado, né, de traição, porque o partido Podemos ficou sabendo pela imprensa que ele ia para a União Brasil, e agora diz que vai ser deputado por São Paulo, como a gente acabou de falar, né? E o que você achou dessa desistência? Acho que vai conseguir ser a candidato a deputado? Eu acho que ele consegue, porque eu acho que essa questão embora eu tenha toda a convicção de que é uma treta esse negócio de transferir título assim, mas isso vai acabar passando, a gente pode falar disso na sequência, em outros programas, mas ele foi ele foi um mau juiz, ele traiu a magistratura, ele traiu o país, traiu a soberania nacional, ele traiu o seu amigo Bolsonaro, ele traiu o Podemos, pegou o dinheiro do Podemos, ele traiu a si mesmo e traiu seus amigos. É isso que restou. O Cacai, que tem uma frase boa sobre isso, escreveu há muito tempo e disse: o fim dele será melancólico, entende? Melancólico naquele sentido assim do filme do Lars von Trier, do cometa, que é melancolia mesmo, assim. Esse é o fim de um sujeito. Agora, o Brasil é pródigo, né? De ter gente como ele traiu Eliane Cantanhede, ele traiu os amigos dele, ele traiu o Sardenberg, ele traiu o Merval, ele traiu todas essas pessoas, entendeu? Eles estavam de luto, sabe? Eles ficaram enlouquecidos. A Eliane não sabia mais o que dizer. Sérgio Moro vai sair, não é possível. Aí ela até xingou ele, diz: ele não sabe fazer política, é um mau político. Agora você entendeu finalmente, aleluia, irmã, vamos em frente, tenha fé, né? Que além de tudo, o Sérgio Moro ainda é um herege, né? Enfim, mas é isso. Na política, o Dória, essa ânsia, né? Porque a tese dos 2 demônios, que é a tese consolidada, né? Os 2 demônios. E aí a tese 2, equilibrar os 2 demônios. E aí vem aquilo que a Miriam machucou o bolsonarismo,
Por quê? Porque a tese dos dois demônios é a tese da grande mídia, correto? Ou seja, nós temos dois demônios, Bolsonaro e Lula. Aí, se tem dois demônios são iguais porque são demoníacos. Qual é o próximo passo? Vem um santo, que é o cara que derrota os dois demônios. Claro, essa é a tese. Então, por isso que a Miriam, com todos os defeitos e todos os problemas do passado ali, recente, mas ela foi exatamente no rim do problema. Ela diz, olha, não tem... Se você acha que tem dois demônios, eles não são iguais. Não os equilibre, não os equalize, porque eles não são iguais. Essa é a tese, mas continua. A terceira via só ela sobrevive por aparelhos, entubada. A terceira via está entubada. Ela sobrevive porque tem a tese dos dois demônios. E esse é o trabalho, Renato e Dri, que eu dizia no início, quando você me perguntava. Como eu vejo isso? A esquerda, o campo do Lula e de suas alianças tem que conseguir destruir a tese dos dois demônios. E o próprio tweet do Eduardo Bolsonaro, repugnante, né? Aquela piada, corrobora isso, né? De que olha só como não são, né? O artigo da minha, um é a democracia, os outros, os Bolsonaros são apologistas à tortura e à ditadura, né? Não são iguais. Deixa eu contar um negócio. Deixa eu contar uma coisa para você, Renato e Dri, que eu contava ontem pro Kiko. Quando uma coisa assim, ver se o que tem que ser feito, de algum modo, eu não sei, mas veja, Lula foi tirado da eleição, Lula foi preso, Lula podia ter fugido, Lula ficou. Cara, não sei se vocês conhecem o diálogo Críton com Sócrates. Que o Sócrates, condenado à morte, ele está lá esperando morrer e chega o seu amigo Críton, que diz para ele, vamos fugir, Sócrates, está tudo preparado, há uma embaixada, os seus amigos estão todos esperando, você não pode morrer, você foi condenado injustamente. E aí o Sócrates responde, eu não posso fugir. O que os meus filhos dirão de mim? O que a polis dirá de mim? O que as pessoas dirão de mim? Dirão, Sócrates fugiu, Sócrates não respeita as leis da polis? Aí o Críton diz, mas, meu amigo, você foi condenado injustamente. Ele diz, pelos homens e não pelas leis. Por isso, eu devo morrer. E Sócrates morre porque era um homem de princípio. O Lula não fugiu. Lula se entregou. Lula cumpriu aqueles dias porque é um homem de princípio. É de algum modo, Renato e Dri, que essa é a ideia de um contraponto necessário a ser feito. Isso é muito mais dramático que se imagina, em que todos os dias você vê essa imagem dos dois demônios ou as rádios dizendo... Agora mesmo eu vi um ex-ministro do governo Fernando Henrique, o Temer, enfim, aqui do Rio Grande do Sul, que dizia: a corrupção quer voltar ao poder. Veja o trabalho que se tem. Estão entendendo? Eu ia até te perguntar isso, né?
Lênio, um dos argumentos utilizados pelos bolsonaristas, e eles ficam repetindo aqui no chat, em todos os cantos, é o seguinte: o Bolsonaro não é corrupto. E a gente tem uma série de casos já, de demonstrações comprovadas de corrupção no governo Bolsonaro, começando antes dele assumir com o negócio das rachadinhas. Já tinha corrupção ali no pré-assunção à presidência, no esquema do Flávio, dele mesmo, no caso, e agora tem essa história do ouro dos pastores, os recursos que iam comprar ônibus escolares superfaturados, as vacinas. Lênio, o que está faltando para a gente conseguir fazer processos mais densos e levar esse pessoal à barra dos tribunais? Por que a gente não consegue encurralá-los nessa questão? Eu não sei, nós estamos falhando em alguma coisa. Essa é a minha discussão que eu tenho travado com bastante gente. A gente não conseguiu pegar o DNA desse problema para conseguir fazer esse enfrentamento. Por exemplo, se não consegue levar a barra dos tribunais porque o establishment foi politizado a esse ponto de blindar os Bolsonaros e companhia, isso é um fato. Por exemplo, o Ministério Público nada faz com relação ao Sérgio Moro, e deixa só o Tribunal de Contas cuidar disso. Por quê? Porque o Ministério Público, nesse aspecto, ele foi politizado, ele foi tomado por um certo setor da direita brasileira. E, claro, por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque todos falharam. Quando a água da enchente desce, é porque já começou a chover na serra. De algum modo, isso diz o Heráclito Zepeda, quando as águas da enchente cobrem a tudo e a todos, é porque há muito tempo começou a chover na serra, nós é que não nos damos conta. Então, alguma coisa nós falamos. Agora, como não dá para voltar para o passado, tem que saber como você enfrenta esse problema. Por exemplo, você tem que mostrar que esse governo, ao contrário do que diz que não tem corrupção, de algum modo tem que demonstrar que isso não é verdadeiro, tem que desmanchar a tese de que Lula é culpado e que na verdade Lula é inocente e nós sabemos, isso está muito claro, mas tem que saber vender esse discurso, né? Então, que na verdade o Bolsonaro se comporta como o outsider, né? É o sujeito que vai na sauna e diz que só foi observar. Entende? É o observador, é o outsider. Ele só observa. É uma tática, né? Porque nunca... por exemplo, agora, como alguém detectou os bilhões que iam ser superfaturados, o Bolsonaro diz, mas não roubaram nada. Covaxin. Eram milhões, mas não roubaram nada. Claro, então é um pouco o sujeito que tenta passar carteira falsa no policial. Quer dizer, se ele passa a carteira falsa, ninguém vai ficar sabendo. E quando o policial pega, a justiça diz que é crime impossível. Bom, então ele sempre pode tentar, porque se pega, é porque a falsificação era tão grosseira que o policial pegou. Se passa, ninguém ficou sabendo. Mas então, qual é o dia em que alguém será preso com a carteira falsa? Será sempre crime impossível? Isso passa um pouco pelo Bolsonaro. Se der certo, ninguém fica sabendo ou tardiamente. Se pega antes, ninguém pegou nada. Então não tem problema. Tentativa não tem nesse sentido. Esse é o modo de fazer. Eu não sei como fazer isso, se eu soubesse, né? Eu não sou marqueteiro e sou apenas um professor
um pouco mais velho, que lê um pouco mais que muita gente e que escreveu um pouco mais que muita gente, mas essa eu não consegui sacar ainda. Tem ainda o caso da Val do Açaí, né? Que ela ficou recebendo 15 anos. É uma proteção de carteira. Isso. E aí ele fala na live, não, ela nunca veio em Brasília mesmo. Ela ganhou todo esse tempo para fazer serviços particulares para o Bolsonaro, né? Na casa que ele tem lá em Angra, nos cuidar dos cachorros. Sabe? E aí ele assume na live, não foi mesmo, e fica tudo por isso mesmo. E ainda faz uma blague em cima disso. Agora, imagine o seguinte, imagina o ministro da Educação do governo Lula, o Haddad, à época, imagina que ele recebe os pastores e imagina que a foto do Haddad aparecesse dentro das Bíblias. Desculpe, nos próximos 300 anos, o PT jamais poderia pensar em ir em participar de uma eleição. Agora, como é do governo Bolsonaro, não tem problema nenhum, que era a foto do ministro, afinal foi um descuido, o sujeito está passando, céus, uma selfie, vamos fazer uma selfie para a Bíblia. E Bíblia superfaturada, né, Lênio? Não, e Bíblia com preço de ouro, né, aí mesmo, né, o pastor Arilson Arilson é meu pastor e nada vai me sobrar. Estou vendo um superchat do nosso amigo Caseiro. Ele me mandou um áudio aqui, vou até, enquanto você lê o superchat dele, ele voltou a ser membro, ele só renovou aqui a assinatura, e ele manda aqui um grande abraço no Lênio, um dos grandes pensadores deste país. Precisamos ouvi-lo mais, espero estar vivo para ver Lênio e Serrano no STF. E, inclusive, né, uma das coisas que, se Bolsonaro ganha essa próxima eleição, ele terá 2 indicações a fazer para o Supremo. Eu queria perguntar o que você achou das 2 indicações que ele fez nesse primeiro mandato, que foi o Cássio Nunes e o André Mendonça. O Caseiro mandando um abração para o Lênio, mandou em público aqui, viu que a gente está em Santos, ficou super feliz. Um beijão para esse querido, para a Paulinha, para todos eles. Obrigado, Caseiro. O Dri, por que Lula ficou preso e por que tudo isso? Como foram os votos? Quem vai poder falar sobre as 2 indicações do Bolsonaro? Quem vai poder falar? Se os ministros mais garantistas foram indicados por governos que não são do Lula, entende? Ou da Dilma. Pergunta para os petistas, pergunta para o governo por que eu não fui indicado 2 vezes para o Supremo Tribunal. Embora eu tivesse o maior currículo já na época, o maior número de livros, publicações, etc. Por quê? Provavelmente porque você era mais de esquerda do que o governo gostaria, né? Não, é que um dos ministros do então governo me disse que eu era jurista demais, ficava cuidando muito dessas coisas de direito. Eu disse, casualmente eu não sou médico e nem sociólogo, né? E eu sou da área jurídica e eu acho que eu devo cuidar exatamente do direito, coisa que o governo não está tratando. E, aliás, é o seguinte, eu disse, há muito dos erros do governo, eu dizia que a criatura vai comer o criador. Tem uma cena em que estávamos Martônio Barreto Lima, Marcelo Catone, Gilberto Bercovitch, e é público já isso, nós já contamos várias vezes, num restaurante em Brasília, no Franciscos, e aí apareceu assim, governo Lula, o ministro, acho que era o Tarso, vai dar autonomia para a Polícia Federal. Eu disse, ótimo. Começou. A criatura vai comer o criador. E o resto são tudo decorrências dos equívocos que foram feitos, achando que tudo é político, entendeu? Até mesmo o impeachment
se achou que ganhava politicamente, quando eu acho, na minha concepção, antes disso devia ter sido feito algo jurídico, mas isso é uma discussão que já passou, e é um pouco assim de uma ingenuidade da esquerda achar que o direito é apenas superestrutura. É uma velha questão marxiana, mas é muito velha isso. Quando Marx fala em ideologia, ele fala num contexto, lá na ideologia alemã, e quando se diz que o direito é superestrutura, é num dado contexto. Mas isso foi redefinido há muito, porque mudou muito a sociedade. O direito importa. As democracias consolidadas, elas mostram que o direito é que filtra as crises da política. Agora, quando a política filtra o direito, não tem mais direito. E aí se entra em crise. Por isso que eu escrevi hoje o Pânico Institucional. Quando eu falo no início, não adianta você ter um contrato com seus amigos dizendo que você vai morar junto e as decisões são tomadas por maioria, se você não tem a garantia que eles não lhe atirem pela janela. Então, esse é um ponto, está no meu artigo isso. Né? Lênio, como é que vocês têm conversado no mundo jurídico para que esse tipo de coisa não aconteça mais? Porque, assim, foram cometidos muitos erros no governo Lula e Dilma, e a gente vê isso agora, olhando pelo retrovisor, desse ponto de vista das escolhas que foram feitas no universo do judiciário. Eu imagino que, se deixar isso só na mão dos políticos, vão ser cometidos de novo esses erros, como vão acontecer também na área das comunicações. Olha o que se fez, o acúmulo de equívocos que se fez nessa área. O que a gente pode fazer para sair dessa sinuca, né? Você não pode negociar uma vaga num tribunal por um projeto ou tal coisa para agradar determinada pessoa. Enfim, como isso era feito, né? E você também não pode escolher o ministro supremo no aeroporto, né? E dizer assim, olha, conversei com o cara, achei ele legal. Desculpe, mas o Frei Beto, com todos os méritos dele, bom, mas ele não conhece direito. Quem é o Frei? Desculpe, assim, eu peço 1 milhão de desculpas aqui, não quero bulir, mas eu já tenho idade e currículo para dar o nome às coisas. Pelo que a história registra, o Frei Beto encontra determinada pessoa e depois fala bem para o Lula. E agora, desculpe, nem vou discutir o Joaquim Barbosa, eu quero discutir quais são os requisitos do Frei Beto para dizer que esse vai ser um bom ministro. Pode acertar e pode errar. Um relógio parado acerta a hora 2 vezes por dia. Entendeu? E aí vamos adiante. E vamos adiante. É assim que se fazem as coisas? Bom, se é assim que se fazem as coisas, quem formou os TRFs? De quem foram as indicações? Dos TRFs. Que depois, inclusive, condenaram daquele jeito tudo. Gente, se você não prestar atenção no mínimo, o mínimo pode ser o máximo, porque às vezes você depende desse mínimo que você achou que não era importante. Por exemplo, aquele episódio do Zé Dirceu, não vou voltar a esse assunto aqui, mas também que ficou claro o modo de indicações. Não quero discutir a indicação, eu quero dizer que a metodologia não pode ser assim. Você pode até acertar, mas porque você tem 50% de chance. Se o Rovai for indicar para um cargo, tem 50% de chance. Agora, tem que saber o seguinte, o que eu entendo desse assunto para indicar o Rovai para esse cargo? Eu posso até acertar e ficar na história dizendo, Lênio indicou o Rovai. Poxa, que inteligência. Agora, se o Rovai fizer coisas erradas e assim, mas o Lênio não tem condições de indicar, ele indicou mal. Bom, então, o que tem? O problema está onde?
parece que está no método, na metodologia de fazer indicações, escolhas. Isso serve para a ministra. Isso não serve apenas para isso que nós estamos falando, serve para comunicação. Que tipo de comunicação nós queremos ter, por exemplo, num governo? Qual é o papel da comunicação? Qual é o papel da educação? Quer dizer, vamos discutir esse assunto. O que nós pensamos sobre judiciário, educação, etc. Bom, vamos ver, né? Às vezes, ser amigo do presidente não me parece ser o melhor critério, né? Muito bem. Lênio, eu queria te agradecer de novo, né? Por ser sempre muito disposto aí a vir aqui bater papo com a nossa audiência.